Boa noite a todos, obrigado da presença, aos internautas. Antes de começar a tratar de um assunto, que eu sei que esse assunto já foi tratado aqui há uns tempos atrás por um outro expositor, mas nunca é de menos, né? Nunca é demais falar sobre o tema que interessa a nós, espíritos, que atravessa através de uma lei natural, né? O que eu tenho para dizer é muito importante, pessoal. Aquele que se propõe a subir numa tribuna, a fazer uma exposição sobre o espiritismo, tem que perceber o quanto ele é responsável. Porque tem um ditado na doutrina espírita que nos diz que a quem muito se foi dado, muito será cobrado. Conhecer o espiritismo é uma responsabilidade muito enorme, porque nós, na condição de expositores e divulgadores da doutrina espírita, nós temos que compreender a nossa responsabilidade perante as pessoas com quem nós estamos falando, para que as pessoas possam se conscientizar da sua própria realidade como espírito em processo de evolução e compreender racionalmente a lógica que o espiritismo nos traz. E quando eu digo o espiritismo, meus amigos, eu falo sobre as obras da codificação de Allan Kardec. Que você quer aprender o espiritismo, você tem que estudar, ler, entender, assimilar. Aí essa satisfação, dessa convicção plena que você alcança, para você, com satisfação, como é o meu caso, com satisfação, um divulgador do espiritismo. E eu sei da responsabilidade que eu tenho de chegar aqui na frente e passar um assunto tão polêmico, tão difícil como esse. E entrando diretamente no assunto, essa palavra ela é pequenininha, mas ela tem um sabor, tem uma sensação muito grande, porque ela nos remete a saudades, a sofrimentos, a sentimentos de perda. Mas nós vamos ver, através do Espiritismo, que nada disso tem que ser constante na nossa vida. Nós temos que compreender essa lei natural, que faz parte da vida nossa, como é o nascimento, que somos espíritos. Diz aqui, a morte é a ausência da vida, com ela tudo para de funcionar. Essa ideia que eu trago é que nós podemos nos remeter à ideia de tudo que é matéria. Por quê? Quando nós temos, por exemplo, um rádio de pilha que se quebra, ele para de funcionar. Então ele morreu, concorda? Vamos fazer uma analogia com a vida material. Então, a morte é a ausência da vida. Com ela, tudo para de funcionar. Essa é a ideia materialista que nós trazemos, ok? Será que tudo acaba com a morte? Na condição de espíritos que nós já sabemos que somos, em processo contínuo de evolução, nós temos que refletir sobre essa colocação. Será que tudo acaba com a morte? Poxa, onde está a justiça do Criador se isso fosse uma verdade? O que causa ao homem o temor à morte, isso é uma afirmação, é o fato de ele não conhecer a vida após essa morte, ou seja, o medo do desconhecido. O que traz ao homem a certeza e a convicção das coisas que ele realiza? É o conhecimento. Tudo aquilo que nós armazenamos de conhecimento em nós, durante a nossa existência, nos dá a confiança, a segurança e a certeza, e não é mais desconhecido, passa a ser conhecido. Como também, por exemplo, andar de bicicleta, eu sempre faço essa analogia, porque depois que você aprende a andar de bicicleta, nunca mais você esquece. Então, isso passa a ser do seu conhecimento. E assim sucessivamente as coisas que você vai adquirindo ao longo da sua trajetória como espírito encarnado, é conhecimento para si próprio. E aqui nós estamos falando de conhecimento de coisas além da vida material. São coisas da vida espiritual. Então, o medo do desconhecido. O que é o desconhecido para o homem? A vida continua após a morte? Então, esse desconhecido de causa medo, pavor. Tá? Então, se nós levarmos em conta o que a vida material nos apresenta, de que tudo termina com a morte, nós
nós vamos questionar a justiça do Criador. Onde está a justiça do Criador, que faz com que uma criança nasça hoje e no outro dia ela morre? Não vamos encontrar a justiça do Criador numa situação igual a essa, não é mesmo? O Espiritismo nos esclarece: todos os espíritos são imortais. Vocês têm plena convicção que são espíritos, não é? Tem convicção que são espíritos em processo de evolução? Então, nós somos imortais. O que significa isso? Que nós fomos criados, nós não somos eternos, que eterno é só o nosso Criador. Nós somos criaturas criadas pelo nosso Criador, conhecido como Deus. Então, se nós fomos criados por Deus, é porque nós tivemos um início, certo? Então, somos imortais, porque segundo as leis da natureza, os espíritos são imortais. Para que finalidade que o Criador nos criou para sermos imortais? Se nós tivéssemos uma única encarnação, não teria finalidade. Sabemos que tudo que nós aprendemos aqui vai ser esquecido, não é verdade? Então, quanta coisa nós passamos ao longo da nossa trajetória aqui na Terra, que aprendemos, para quê? Para que fim? Para nada, se nós vamos morrer com a morte do corpo? Uma vez que os espíritos são imortais, como a própria palavra diz, nós nunca morremos. Isso é muito bom, saber dessa realidade. Nós nunca vamos morrer. Isso tem que ficar fixo, porque essa ideia dessa palestra minha é trazer a afirmação, a convicção, como se fosse uma aula de fixação. Não que eu seja professor, simplesmente estou divulgando o que eu aprendo e eu assimilo. Isso é uma aula de fixação, como se fosse um aluno de escola. Nós estamos aprendendo que nós nunca morremos. Ué, se nós somos imortais, nós não vamos morrer nunca, certo? O Espiritismo também nos ensina que a morte nada mais é que a transformação do espírito da condição de encarnado para desencarnado, isto é, para o estado de erraticidade, após viver um período em um corpo físico. Kardec é que denominou a condição de estado de erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e a outra. O que será que acontece ao espírito nesse intervalo? Se ele é imortal, ele vai continuar vivo. O que será que acontece com ele no estado de erraticidade, né? Explica o Espiritismo ainda que enquanto o corpo físico oferecer condições, o espírito permanecerá ligado a ele por intermédio de cordões fluídicos que compõem o seu perispírito. Tá? É uma outra denominação do Kardec que ensina. O que é o perispírito? Segundo a doutrina espírita, o homem é formado de 3 partes: o corpo, o perispírito e ele, espírito, que é a sua essência criada por Deus. Tá? Então, o perispírito é o intermediário entre o corpo e o espírito. Tá? O corpo físico sendo matéria, e como tudo que é matéria tem seu tempo de vida. Tudo que nós conhecemos de matéria tem um limite de vida, seja o que for. Tá? Portanto, chega em um determinado momento que esse corpo não oferece mais condições ao espírito continuar usando para nele se manifestar. Então o espírito o abandona. Olha o detalhe dessa frase. Tá? Vamos ver o que Kardec falou. Kardec diz no livro A Gênese que não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. A morte é que determina a partida do espírito. Vamos fazer uma analogia. Um lenhador mora no meio da floresta, num casebre, caindo aos pedaços, toma chuva, frio e tal. O que interessa para ele continuar numa casa caindo aos pedaços? Ele vai sair dessa casa, vai continuar o seu trabalho, a sua missão, vai procurar uma casa melhor. Assim somos nós, espírito. Quando o nosso corpo não oferece mais condições, nós o abandonamos. Não é o nosso corpo que nos abandona. Nós saímos do corpo porque ele não oferece mais situação para nós
espíritos, utilizarmos como a nossa ferramenta de trabalho enquanto estamos encarnados. Tudo bem? Certo? A pergunta 68 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta: qual é a causa da morte nos seres orgânicos? Resposta dos Espíritos: a exaustão dos órgãos. Ou seja, não há mais condição dos órgãos funcionar. O espírito, que nem o caso do lenhador no seu casebre lá, ele vai abandonar aquele instrumento. Pergunta 68A do Livro dos Espíritos: pode-se comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desarranjada? Olha, o Kardec já entrou diretamente no assunto da vida material, porque até então ele já havia entendido que o corpo é que perece e o espírito é imortal. Então ele fez essa pergunta justamente cutucando os espíritos superiores, no intuito de saber separar a diferença, o que é matéria do que é espírito. E respondem os espíritos: sim, pois se a máquina estiver mal montada, a sua mola se quebra. E se o corpo estiver doente, a vida se esvai. Quem é a vida? A ação do espírito naquele corpo que não serve mais de instrumento para ele. Pergunta 70 do Livro dos Espíritos: em que se transforma a matéria e o princípio vital dos seres orgânicos após a morte? A matéria é inerte, diz os Espíritos, se decompõe e vai formar novos seres. O princípio vital retorna à massa. O que vem a ser, no caso, essa situação? Quando nós desencarnamos, vamos passar por aquele processo do enterro e tal. Nosso corpo é feito de matéria. Os elementos químicos que compõem o corpo humano, eles entram em decomposição e desmancha-se a matéria do corpo físico. E esses elementos, eles são reaproveitados pela natureza, porque são elementos vindos de um corpo orgânico. Então eles têm, entre aspas, vida. E esses elementos são utilizados pelo solo como nutrientes. Acreditem vocês ou não, esses nutrientes é que formam todos os alimentos que nós gerimos. Tá? É através da decomposição dos corpos, na forma da separação dos elementos químicos, que é reaproveitável por essa lei divina do nosso Criador, que permite o reaproveitamento, porque isso é importante nós sabermos. Tá? Os nossos alimentos são gerados através dessa fonte rica que a natureza nos oferece. E o princípio vital que retorna à massa é como se nós tivéssemos um rádio de pilha com a pilha. Ou seja, aquela pilha é o que vai dar energia ao rádio, concordam? Mas como nós vamos fazer para o rádio funcionar? Nós temos que apertar o botão do liga-desliga, concorda? Então, a partir do momento que você desliga o rádio, aquela vitalidade ainda estará presente no rádio. Ele não está em funcionamento, mas ele vai estar presente até o momento que você precisar dele. É assim mesmo. Esse princípio vital, enquanto estiver o corpo orgânico completo, formado, ele vai estar presente. Porque sem esse princípio vital, esse corpo não teria vida, concorda? Então, diz a Gênese: ao se formarem os seres orgânicos, assimilaram o princípio vital por ser necessário a destinação deles. Nós sabemos que existem 4 reinos reinos na Terra. O reino mineral, que é composto de matéria condensada, não é orgânica, só tem matéria. O reino vegetal, o reino animal e o reino hominal, onde somos nós espíritos. Então, quem são os seres orgânicos da natureza? O vegetal, o animal e o hominal. Esses são seres orgânicos. Você não encontra vida orgânica nos minerais. Outra, quem são os elementos inorgânicos da natureza que nós conhecemos? A água, o ar, a terra e o fogo.
são elementos inorgânicos. Tá? Então, esses não têm vida, porque são inorgânicos. Esse princípio vital, que age sempre sobre os seres orgânicos, se desenvolveu em cada indivíduo por efeito da combinação dos seus elementos. A natureza é tão pródiga que ela mesmo age para que esses elementos se combinem para dar a vitalidade naquele determinado ser. Graças à presença desse princípio vital, a constituição molecular dos corpos orgânicos é modificada. Olha, interessante, ela é modificada pela presença do princípio vital, senão seria uma matéria inorgânica. E ela é modificada e ganha propriedades especiais apropriadas às necessidades de cada órgão, isso no reino vegetal, no reino animal, assim como também no hominal, que somos nós. O que alimenta a atividade do princípio vital é a ação do funcionamento dos órgãos. Veja bem, só seres orgânicos possuem órgãos. Então, esse princípio vital, ele age só onde tem órgãos, ou seja, nesses 3 reinos que eu mencionei. O que acontece ao espírito nesse momento? Ou seja, na morte física, nessa separação desse corpo que serviu de ferramenta para ele. Depois desse período, que é a longevidade do homem, que segundo a ciência moderna, hoje o homem consegue alcançar uma longevidade em média de 80 anos, em média, desde que cuide bem do seu corpo, lógico. O espírito se liberta pouco a pouco desse corpo através dos laços fluídicos, que é o seu perispírito, que o prendiam a ele, entrando a partir daí num estado de perturbação que tem sua duração também invariável de espírito para espírito. O Kardec, junto com os espíritos superiores, disseram o seguinte, que quando o espírito vai reencarnar, que ele entra naquele processo, que a natação irresistível que é do perispírito dele com o embrião no corpo da mulher, naquele contato molecular, aquele processo também gera um período de perturbação, porque ele fica totalmente concentrado para a formação do seu corpo físico. Tá? E no caso da desencarnação é também, porque o espírito está saindo da matéria física, ele está saindo daquela prisão que o segurava aqui, porque a verdadeira vida do espírito é fora da matéria. Então essa prisão chega segurado de uma tal maneira que ele não consegue se desprender dela totalmente assim que ele desencarna. Então, é um período que ele passa natural, chama período de perturbação. E ela é variável de acordo com a condição evolutiva do espírito. Mais evoluído, esse período de perturbação vai ser cada vez menor, tá? Porque ele viveu já encarnado numa condição de espiritualidade tão grande que ele já tinha a fé no futuro, essa fé consistente através da razão e da lógica e da coerência que o Espiritismo traz, para que ele possa viver uma vida no corpo físico por necessidade do seu processo evolutivo, mas já obtendo uma ideia de uma vida ampla fora da matéria. Então ele se torna livre da matéria, levando consigo o seu corpo fluídico, despertando no estado de erraticidade. Então o corpo fluídico, que é o perispírito, acompanha o espírito, seja ele encarnado ou desencarnado. Está sempre junto dele. Por que isso? Porque a doutrina espírita nos ensina o seguinte: Deus criou 2 elementos na natureza, o espírito e a matéria, para que eles se interagissem um ao outro. E o homem, o espírito, seja ele encarnado ou não, desenvolvesse o seu potencial intelectual através das suas necessidades, que essa matéria pode oferecer a ele. Veja bem, por isso ele precisa, ao contato da matéria, ter um corpo material, mesmo numa condição diferente como nós conhecemos aqui, a nossa matéria que nós conhecemos, totalmente diferente, é um corpo sutil, mas é matéria, e ele precisa disso para agir sobre a matéria. Então, olha, interessante, por isso que eu disse que o espírito encarnado é formado de 3 partes: o corpo, o perispírito, que é o intermediário, e o espírito.
que age sobre esse corpo fluídico antes de agir na matéria. Nesse estado, no estado já fora da perturbação, quando ele já despertou para o estado de erraticidade, suas ideias se ampliam uma vez que ele não se encontra mais prisioneiro do corpo que o limitava. Olha que interessante. Primeiro, aquele conforto, aquele consolo nosso. Somos espíritos imortais. Quando perecer o nosso corpo, que é matéria, que tem seu período de longevidade, que vai se deteriorar com o tempo, e não vai permitir mais que nós utilizemos ele, a gente tem mais é que sair dele. Mas nós vamos continuar vivos. E essa vitalidade nossa vai ser muito maior, porque as nossas ideias vão se ampliando cada vez mais fora do corpo físico, a ponto de nós olharmos para esse corpo e assim, poxa, eu saí da prisão. Entre aspas, é uma prisão para o espírito, porque a verdadeira vida do espírito é fora da matéria. Ele age sobre a matéria, mas a verdadeira vida dele é fora. Então ele passa a ver, depois ver entre aspas, porque ele não vê com os olhos físicos, ele vê na sua integralidade como espírito, que é o sentido da visão é do espírito. Nós temos o órgão do sentido, que é os olhos, mas o espírito tem todos os 5 órgãos, os 5 sentidos, e a gente tem separado pelos órgãos, né? Os 5 sentidos são distribuídos no nosso corpo. Então ele vê tudo o que ocorreu nas suas últimas encarnações. Isso é uma coisa instintiva, é automático. Para isso ele é um ser inteligente. Ele está tendo lembranças das suas últimas encarnações. E o bem ou o mal que ele fez, olha, ele vai começar a fazer uma análise disso. O proveito que tirou das experiências por ele mesmo escolhidas, porque é o uso do livre-arbítrio, de acordo com o seu desenvolvimento da sua inteligência. Antes da última encarnação, medindo assim o quanto evoluiu. Ele tem um momento de racionalidade em que ele vai poder fazer balanço sobre o bem e o mal que ele já conseguiu, o bem que ele conseguiu e o mal que ainda ele precisa se soltar e se livrar dele, para ele poder fazer um balanço o quanto evoluiu. É nessa situação que ele vai escolher as novas experiências que ele vai ter que passar para o seu bem, para ele poder medir o seu grau de evolução numa futura encarnação. No momento do seu desenlace, o espírito que ainda se encontra muito apegado às coisas do mundo material, que é a maioria nossa esmagadora, nós ainda somos muito apegados à vida material, tá? Por uma série de aspectos, pelas nossas imperfeições que são grandes. Vivendo num mundo de provas e expiações como a Terra, não podia ser diferente, porque se nós fôssemos mais espiritualizados, talvez nem estivéssemos mais aqui na Terra, estaríamos num mundo melhor. Tá? Então ele vê o seu próprio corpo lá e não acredita que está morto, pois continua pensando e sentindo. Aí está a prova, meus irmãos, que quem pensa e quem sente é o espírito, o corpo é só matéria. Está a prova, ele continua pensando depois que ele desencarna e continua sentindo, porque as sensações são próprias dele. Por intermédio do quê? Ele sente essas sensações por intermédio do seu perispírito, que ele é o órgão sensitivo do espírito. É ele que permite o espírito sentir as sensações. Porque eu não falei que ele não consegue se livrar da matéria? A matéria fluídica, que é o seu corpo espiritual. Ele pode até assistir ao velório, olha que interessante, e enterro do seu corpo. Ele pode estar presente lá em espírito. Sentir-se como se estivesse sufocando quando fecharem a tampa da urna funerária e ao ser enterrado. Olha a situação difícil para o espírito, que ainda é tão arraigado às coisas do mundo material, porque ele não se acredita morto. Pô, mas eu estou aqui pensando e sentindo, como é que eu posso estar morto? Mas ele vai lá, assiste o seu funeral, ele vai ver a sua urna, ele vai ver o corpo dele no caixão, as pessoas vão fechar, ele entra naquele desespero. Eu vou morrer sufocado. Ele já desencarnou, mas ele está ainda com aquela ideia. E quando é enterrado, então que começa a jogar a terra para cima dele, e ele assistindo aquilo, olha, interessante, nós precisamos analisar isso com calma, para podermos compreender essa realidade, tá? E aos poucos vamos nos libertando dessas ideias. Então, o que provoca isso? É a sua imaginação,
que por sua vontade lhe traz essa ideia e sensações. Enquanto ele estiver fixo nessa imaginação, ele não vai se libertar. Como já foi dito aqui, muitos espíritos encarnados não conseguem se libertar da vida material e se julgam vivos como se tivessem encarnados. Fazem coisas em pensamento, imaginação, na criatividade fluídica dos seus pensamentos, coisas que só pertencem à vida do homem encarnado. E sensações que ele pode sentir, frio, fome, sono, necessidade do descanso, quando não há preciso mais nada, porque isso faz parte da vida material. Quem precisa repor energia é só o corpo, o espírito não precisa repor energia. O espírito não se encontra alojado em seu corpo, como eu disse, ele age no corpo através do seu corpo fluídico, o seu perispírito. Então é assim, espírito, corpo fluídico, intermediário do espírito para que ele possa agir no seu corpo físico. Nós vemos através das manifestações dos espíritos, as manifestações de efeito físico, como é que os espíritos agem para mover um material, alguma coisa parecida, como no caso do Kardec, nas mesas girantes. Eles se utilizam do seu perispírito, que é fluídico, juntamente com o fluido vital daquele espírito encarnado, como eu disse lá, princípio vital, que é mais materializado para poder manusear a matéria. Ele não tem a mão, mas ele tem o pensamento e os fluidos para fazer isso. Diz Kardec, olha essa frase do Kardec, o Espiritismo destruiu a morte, portanto, nós não devemos temê-la, mas também não devemos desejá-la. Veja bem, nós não devemos desejar a morte, seja nossa ou de quem quer que seja. Desejando-a, estaríamos nos expondo a perigos que poderiam precipitar o nosso desencarne, deixando de cumprir aquilo que nós propusemos realizar naquela encarnação. Porque o Espiritismo nos diz que quando o Espírito programa uma determinada encarnação, ele quer passar por experiência para medir o seu grau evolutivo. Aí, quando ele reencarna, ele não se lembra disso, ele tem vagas intuições pelo que ele realiza, pelas experiências que ele vai passar naquela encarnação. Mas o que acontece é que ele pode, através desse interrompimento fora do período da sua encarnação, ele pode deixar de cumprir várias coisas que ele mesmo se propôs a passar no estado de erraticidade. Olha que interessante. Então, nós não devemos temer a morte, mas também não devemos desejá-la. Retirar a vida antes do tempo é descumprir a lei natural e responderemos por essa falta. Portanto, a morte natural causada pela falta de vida do corpo é a que obedece à lei natural. Tá? Nós precisamos tomar muito cuidado com essa afirmação pelo seguinte: nós devemos ter cuidado de cuidar melhor do nosso corpo para não precipitarmos uma situação dessa. É muito sério, pessoal. Principalmente aqueles, como eu disse no início, a quem muito se foi dado, muito será cobrado. Nós sabemos dessa verdade, então a nossa responsabilidade, ela aumenta. Então, nessas idas, desencarnação, que a doutrina espírita explica na Gênese, que é a emigração e a imigração do espírito. O espírito está aqui, ele foi, então é a ida, ele desencarnou, então ele emigrou da vida material para a vida espiritual. E vindas é quando ele retorna na nova reencarnação, que é a imigração. O espírito vai realizando a sua própria trajetória evolutiva através das suas escolhas. Eu não disse lá atrás que ele faz a escolha para medir o seu grau evolutivo. Ele mesmo faz as escolhas das experiências que ele quer viver como encarnado, para medir esse grau evolutivo. No Evangelho segundo o Espírito, capítulo 11, nos diz o Espírito de Lázaro. Eu li essa semana, fiz questão de colocar num slide aí. A reencarnação, vencendo a morte, revela ao homem deslumbrado o seu patrimônio intelectual. Quando nós nos despertarmos no estado de erraticidade, nós vamos ver o quanto nós já evoluímos, o nosso patrimônio intelectual adquirido desde a nossa criação até a presente encarnação,
E nós vamos ficar deslumbrados, porque isso vai ser um benefício para o espírito. Olha que interessante, ele vai ter certeza, convicção, puxa, olha só o quanto evoluiu. Porque nós temos a ideia aqui no corpo físico, pessoal, não, a minha vida vai continuar a mesma coisa, eu sou a mesma coisa que eu era há um tempo atrás, nada mudou na minha vida. Eu não acredito que eu estou evoluindo. A gente evolui a todo instante, todo instante. Esse é um processo natural, processo da evolução. Eu costumo dizer que o Criador disparou o botão da evolução desde o momento que nós fomos criados. Tá? O conhecimento dos princípios do Espiritismo, das leis naturais, é fundamental para o esclarecimento do homem sobre a vida e sobre a morte. Sobre a vida dele, como levar uma vida que seja aproveitada, para que no momento da morte, quando eu me desprender do corpo físico, eu possa ter sustentabilidade e afirmar. Quando eu acordar no estado de erraticidade, pela minha inteligência que o Criador proporciona a cada um de nós, e chegar à conclusão, puxa, eu podia ter aproveitado mais, não aproveitei, mas conscientemente, sem remorso, sem arrependimento, puxa, olha quanto eu evoluí, porque ele vai ver vidas passadas, então ele vai ver essa comparação, vai ser tão forte para ele, que ele vai perceber, puxa vida, olha, realmente eu já evoluí bastante, e ele vai se planejar cada vez melhor, com essa sustentabilidade, essa segurança, em futuras encarnações, as experiências que ele vai escolher para passar. É o que desejo para vocês de coração, e agradeço a oportunidade mais uma vez.